Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 3. Quem achou, diz amém. Quem não achou já está no telão. Diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. O versículo final diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Queremos pedir que teu Espírito nessa manhã fale aos nossos corações. Trata conosco, Senhor. Encontre o nosso coração como uma terra fértil, preparada, arada, para receber a boa semente da palavra do Senhor, e que essa palavra venha produzir frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos os discípulos de Jesus pedirem a Ele: aumente a nossa fé. Estes mesmos discípulos, eles viram Jesus fazer diversos milagres. Viram Pedro andar sobre as águas. Viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Viram o paralítico andar. Eles estavam no ambiente caminhando junto com Jesus, onde milagre não era o problema. Jesus operava e manifestava muitos milagres. Viram Jesus curar um cego. Estes mesmos discípulos viram milagres talvez como nenhum outro. Estavam com Jesus, desfrutavam do ambiente que Jesus estava. Viram Jesus curar um endemoniado de Gadara. Viram Jesus operar milagres que até hoje a ciência não consegue e nunca vai conseguir explicar. E após todos esses episódios, após ver cada milagre acontecer, os discípulos não chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, aumenta a nossa fé para a gente entender esse negócio desse milagre. Eles não chegaram para Jesus depois que Pedro andou sobre as águas e falou: Jesus, aumenta a nossa fé para que a gente possa entender isso. Mas quando o assunto foi quando seu irmão pecar contra você, quando alguém errar com você, quando alguém te ofender, os discípulos falaram: Senhor, agora o Senhor subiu a régua demais. Agora nos dá fé para a gente entender isso. Milagre não é o problema não, Senhor. Milagre a gente crê. A gente tem capacidade também para declarar milagres. Nós estamos na disposição para declarar milagres. Mas quando o Senhor traz para nós que a gente tem que perdoar aquele que nos ofender, Jesus, aumenta a nossa fé, porque a gente não vai dar conta. A ofensa é o obstáculo mais difícil que o indivíduo precisa vencer. A ofensa é uma das coisas mais difíceis de lidar com ela. Aquele clamor por mais fé não foi inspirado nos milagres. Não foi: Senhor, aumenta a nossa fé para que a gente produza mais milagres. Mas é: Senhor, aumenta a nossa fé para que a gente tenha capacidade de perdoar. Não foi porque Jesus falou assim: por que vocês estão aí atormentados? E eles falaram: Jesus, nós vamos morrer, a tempestade está grande, o Senhor está dormindo. E ele virou e falou: tempestade, calma, aquieta-te, aborrece não, tranquilo, suave. Mas quando é: perdoa o seu irmão, aí teve necessidade de falar: Jesus,
Aumenta a nossa fé para isso. Em Lucas, no capítulo 17, no verso 1, diz assim: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. E a expressão escândalo na língua inglesa, ela pode ser traduzida também como ofensa. É uma forma de se sentir ofendido, um escândalo, uma ofensa. Isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus está tratando no capítulo 17 desse texto. Jesus vem falando sobre a importância de perdoar o nosso irmão que tenha pecado contra nós, que tenha porventura provocado algum escândalo. Escândalo, essa palavra significa colocar uma armadilha no meio do caminho, colocar uma armadilha sobre a vida de alguém. Veja bem, o problema não é os momentos em que nós somos ofendidos, mas qual é a nossa reação quando somos ofendidos? O que nós fazemos quando somos ofendidos? O que nós fazemos quando alguém nos ofende? E normalmente, quando alguém nos ofende, a gente ofende também. A gente ofende de novo. Me ofendeu? Aguardo como uma armadilha o momento para que eu possa também retribuir e ofender. Nós somos especialistas. Nos ofende, nós ofendemos também. Nós temos uma capacidade gigantesca de guardar, de acumular dentro de nós aquilo que não nos faz bem, aquilo que não edifica, aquilo que não promove, aquilo que não é bom, aquilo que não é agradável, aquilo que a Bíblia fala. Olha, essas coisas, a parte delas são as raposinhas que vão entrando no nosso coração. E Satanás, ele é especialista em fazer armadilhas, em preparar armadilhas para que nós possamos ser capturados por elas. No Brasil, eu não sei se aqui em Angola tem, mas no Brasil, o Brasil não tem uma cultura de caça, de talvez num momento de férias, a família se reunir e falar: vamos caçar. Não é tão comum, não sei, talvez em Angola seja, mas nos Estados Unidos é mais comum, né? A família vai tirar férias, eles vão caçar. E algo interessante é que a armadilha, ela é algo que ela tem alguns critérios para que ela seja funcional. Se tivesse um buraco grande aqui, aberto, todo mundo se desviaria dele. Todo mundo olharia e falaria: olha, é grande, é fundo, perigoso. Nós estaríamos totalmente preparados para desviar de um lado, desviar do outro. Só que a armadilha já é diferente. Ela precisa de forma muito específica. Está escondida. Porque se ela estiver camuflada, se ela estiver escondida, eu vou cair nela sem perceber. E as armadilhas que Satanás prepara, ela está espalhada por todos os cantos. Mas existe uma que talvez é a mais perigosa de todas elas, a mais silenciosa, a que está cada vez mais camuflada, que se chama ofensa. Quem ofende para. O ofendido para de caminhar e deixa de produzir. Quem se ofende ao ponto de agora não mais produzir, porque eu me ofendi. E a ofensa me tira da relação e me aparta do meio da comunhão dos irmãos. A armadilha que Satanás tem produzido nesses tempos é a ofensa. E ele é bom. Ele é bom no que faz. Muitas pessoas estão impedidas de caminhar, incapacitados por causa da ofensa. Quantas esposas não estão ofendidas com o marido, vivendo um relacionamento ruim, porque não consegue liberar? Quantos maridos não ofendidos? Quantos irmãos dentro da igreja ofendidos, incapazes de cumprir o seu propósito, porque estão ofendidos.
pessoas feridas pelo seu companheiro, pessoas feridas nos locais que trabalham, pessoas feridas. E essas pessoas feridas, elas estão aí no nosso meio. Salmos capítulo 55, verso 12 diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria o suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia, meu amigo íntimo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Quanto mais próximo o relacionamento, quanto mais intimidade, quanto mais afeto, mais capacidade de se ferir. Você quer ver alguém que é especialista e tem total condição de nos machucar e de nos ofender profundamente? São as pessoas que detêm o nosso sentimento, o nosso afeto. Quem tem o meu afeto, os meus sentimentos, tem a capacidade de me afetar, porque ele tem os meus sentimentos. Esposas, maridos, amigos, pessoas que estão sempre a caminhar junto. Quanto maior o laço, maior a amizade, quanto mais sentimentos, mais capacidade de se ferir, de se machucar diante da relação. E nós criamos expectativa. E a frustração, ela nada mais é do que uma expectativa não atendida. É colocar sobre o outro uma ideia, um pensamento de que o outro vai fazer por mim aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, da forma exatamente que eu penso. E quando isso não acontece, minhas expectativas são frustradas e normalmente eu me ofendo. Quantas pessoas, quantas famílias, quantos lares ofendidos. Quantas pessoas vão vivendo a comunhão e não dando conta da comunhão, porque uma outrora foram ofendido. E o ofendido se esconde, recua, começa a achar um local para que ele possa se afastar. Normalmente quem nos fere é pessoas que têm nossos sentimentos. Se você estiver passando na rua e alguém gritar para mim: ô gordinho careca, eu nem te conheço, dá nada não. Mas se for uma pessoa que detém o meu sentimento, o meu afeto, isso vai me tocar, isso vai me ferir, isso vai me fazer agora pensar de uma outra forma. E a questão é que a nossa reação diante desse cenário, a forma que nós respondemos a isso, a forma que nós lidamos com isso, determina o nosso futuro. Determina a nossa caminhada não somente dentro da igreja, mas no nosso trabalho, na nossa vida. Porque o ofendido está ofendendo, o ferido está ferindo, o machucado está machucando. É como se ele andasse o tempo todo com um mecanismo de defesa acionado e dizendo: a qualquer momento alguém pode me ferir, então ei, não se afaste muito, porque eu posso te agredir, porque eu tenho medo de ser machucado, ferido. Alguém conhece alguém assim? Alguém que porventura se encontra numa situação que se ofendeu? Se ofendeu e parou. 2 Timóteo diz assim: o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar, paciente. Deve instruir com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer.
Agora existe uma outra situação, que é uma outra realidade. É que normalmente o ofendido, raramente ele assume que está ofendido. Você vai conhecer o ofendido pelas suas ações, pelas suas atitudes, por aquilo que talvez ele fala, mas você não vai conhecer o ofendido porque ele diz e fala: ei, alguém me ofendeu e por isso eu estou assim. O ofendido normalmente ele nega, ele não expõe para ninguém que ele está ofendido, ele guarda dentro do coração as suas ofensas. Talvez poderíamos dizer: não, o ofendido não sabe que está ofendido, mas o ofendido sabe, é orgulhoso para reconhecer que está ofendido, machucado. Olha para vocês verem, a questão não é colocar uma armadilha que é óbvia, que talvez você perceba e fale: ei, pisei no espinho aqui, só vai, vamos tirar. A armadilha de Satanás, a proposta é outra. A proposta dessa armadilha é fazer com que nós vamos cair nela, vamos ser aprisionados por elas, mas nós vamos continuar caminhando. Satanás não tem interesse que vocês saiam da igreja. Pelo contrário, mais ajuda quem menos atrapalha. A ideia é que fiquemos todos dentro da igreja, mas sem fazer nada, como telespectadores ofendidos, sem se relacionar, sem experimentar da comunhão, sem viver o evangelho do reino, sem se relacionar com os irmãos. A ideia de Satanás é que, não, deixa ele cair na armadilha, ele precisa cair. E depois de cair na armadilha, ela é suave. Não, não tire a armadilha, não o aprisione, deixe que ele caminhe com ela. Porque a ofensa nos impede de relacionar, gente. Gente, Jesus está voltando. Os sinais vão se cumprindo. E quando nós olhamos no texto de Mateus, no capítulo 24, que é um sermão das coisas vindouras, da sua vinda, no versículo 10, ele coloca da seguinte forma: neste tempo muitos hão de se ofender, trair e odiar uns aos outros. Gente, é uma realidade do mundo, é uma realidade das igrejas, é uma realidade da nossa sociedade, é um povo ofendido. E o povo que é ofendido, ele trai, ele cria contendas, ele odeia. E dentro disso eu acredito que a gente vê um cenário hoje dentro da nossa sociedade que a gente precisa pensar. Os nossos relacionamentos estão cada dia mais tecnológicos. E eu não estou falando que a tecnologia é ruim. Eu só estou falando que algumas coisas não substituem o estar junto. Algumas coisas vêm como complemento, como algo para dar assistência para esse tempo. Mas não é nada que substitui o sentar, o tocar. Desculpa, professor. De pegar a pessoa e falar: ei, dá um abraço. Isso não substitui essas coisas. A gente precisa entender que o ofendido, o que ele faz? Ele sai da relação. Ele evita a comunhão. Ele foge de estar no meio da congregação. E no texto de João, capítulo 17, diz: ei, quando vocês forem um, o mundo vai crer em mim. Sabe qual que é uma das marcas que Jesus é visto no meio da comunhão e no meio do povo? Quando a unidade no povo. Quando juntos nós manifestamos a graça, o favor e o poder de Deus. A gente vive um tempo onde que talvez nós queremos justificar
a nossa dificuldade de se relacionar com os irmãos, de lidar com pessoas, de estar junto com pessoas, na ótica da nossa agenda, dos nossos afazeres, e nós estamos sempre dando desculpa, contando historinhas para dizer: não, eu não me relaciono é porque eu trabalho demais, não, eu não me relaciono é por causa disso. Não, você não se relaciona porque você está adoecido nas relações. Mas é mais fácil se justificar, é mais fácil criar formas para que eu possa dizer que eu não tenho tempo para o relacionamento, não dá para comunhão. Existem duas categorias muito distintas dos ofendidos: aqueles que foram ofendidos injustamente. Existem pessoas que de fato foram ofendidas injustamente. E existem aqueles que acreditam que foram tratados injustamente. Existem os de fato que foram ofendidos, mas existem aqueles que acham que na sua ótica, na sua cosmovisão, foram ofendidos. E uma forma usada pelo inimigo é manter as pessoas presas à ofensa, encoberta pelo orgulho. Gente, o orgulho nos impede de admitir a nossa real condição. Nós camuflamos os nossos sentimentos para não resolver. Nós evitamos o confronto para viver uma vida ofendido. Quantas pessoas talvez você já não passaram pela sua vida, te ofenderam, ou você se sentiu ofendido? E aí, por que você se sentiu ofendido? Sabe o que nós fazemos? Nos apartamos da relação. Pessoal, nós nunca vamos mudar enquanto a gente dizer está tudo bem. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante da cultura angolana? É que é bem interessante que você vai, quando você liga para uma pessoa, quando você encontra, você sempre pergunta: como é que tá? Tá tudo bem? Né? Ele sempre pergunta como a gente está. E no Brasil, gente, isso até que acontece numa proporção menor, mas acontece. Mas a coisa mais difícil é você ver alguém, um brasileiro, dizer assim: não está bem, não, hoje eu não estou bem. E aqui não, às vezes você pergunta e fala: não está bem, eu estou com problema de saúde, eu estou com isso. O brasileiro sempre está dizendo: não, está tudo bem. Está ferido por dentro, está machucado, mas está dizendo: vai tudo bem. Para ser curado tem hora que a gente precisa expor o nosso coração. A gente precisa dizer: não está tudo bem, eu estou ferido, eu estou machucado. Eu não gostei daquilo que você fez, da forma que você fez. Eu preciso entender por que você agiu assim. Nós precisamos dar oportunidade para o outro. A gente precisa tentar resolver. E aí o orgulho, sabe o que o orgulho faz? Somos sempre vítimas. Você viu como fulano me tratou? Você viu como fulano me tratou? Você viu o que ele fez comigo? Somos sempre vítimas, mas sabe por quê? Porque muitas das vezes já vimos de um histórico de ofensas. E nesse histórico de ofensas, a gente está tão machucado que encostou, dói. Falou, ai. Hoje eu começou a chorar. A gente precisa reconhecer, eu preciso ser tratado. Eu preciso crescer, gente. Nós precisamos crescer como igreja, como pessoas. Mas se continuarmos ofendidos, sentados no nosso lugar, nada adianta. É assumir a verdadeira condição. Provérbios capítulo 18, verso 19 diz assim: é mais difícil reconquistar um amigo ofendido
que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. A gente precisa, gente, valorizar estar junto. Tem menos de 60 dias que eu estou no país. E se tem uma coisa que eu sinto falta, é dos amigos, dos familiares. E hoje eu vejo como eu poderia ter gastado mais tempo com essas pessoas. Como que eu poderia ter construído mais memórias? Como que eu poderia ter valorizado mais a relação e não permitido talvez que pequenas coisas fossem uma barreira e um muro que nos divide? Às vezes por coisas tão pequenas estamos divididos dentro da mesma igreja. Estamos divididos dentro do mesmo reino. Estamos com um coração pautado só nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Talvez você está aí agora e está lembrando de alguém que te ofendeu. Talvez existe uma questão aí com alguém. E não estou falando da igreja, estou falando talvez da sua vida. Existem questões mal resolvidas. Isso está fazendo com que você viva uma rota de fuga. Viva fugindo. Viva evitando a relação porque tem medo. A comunhão, ela liberta. Deus se manifesta por meio de pessoas. Pessoas são manifestação da face de Deus. Gente, Deus tem muitos filhos. E cada filho tem uma ótica do pai. Eu vou apresentar para vocês a ótica do meu pai que eu tenho. Pastor Jobert tem uma outra ótica do pai. Do nosso pai. Cada um tem uma ótica do pai. Isso não é errado, porque tem a ver com a nossa história. Como nós vivemos. E nessa comunidade, o pai se manifesta por meio dos filhos. E aí um filho que conhece gratidão, graça, favor de Deus, manifesta sobre a vida do outro irmão. A ótica daquele pai de graça, de amor, de favor, de bondade. E a igreja começa a ser edificada porque os irmãos manifestam a ótica do pai. Características do pai. Mas quando a ofensa nos divide, nos separa, nos impede de viver uma relação. E agora pensa você comigo. Se a Bíblia fala que a igreja ela é a noiva, tem condição de eu viver em litígio com a igreja e em comunhão com o noivo? Há condição de eu dizer que eu amo a Deus e não amo meu irmão? Há condição de querer experimentar mais do Pai quando eu olho para os meus irmãos e não consigo enxergar neles a face de Jesus? Olhar e entender, Ele carrega o Espírito Santo de Deus. Esse Jesus que morreu na cruz por mim também morreu pelo meu irmão. Somos iguais diante de um Pai. Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, capítulo 3, por verso 17. Diz assim: e você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar.
eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Jesus, ele se dirige à igreja de Laodiceia, dizendo que eles se viam muito ricos, abastados, como se não tivesse sobre eles necessidade alguma, como se não precisasse de Jesus na relação, que havia uma condição confortável. E Jesus diz para eles que tudo aquilo que eles têm não passava de ilusão, que na verdade tudo aquilo sem Jesus não representava de nada, que na verdade eram cegos, pobres e estavam nus. Aquela geração tinha confundido o poder financeiro com o poder espiritual. O orgulho ocultou a sua real situação. E muitos estão assim, gente, com o coração endurecido. E Jesus nessa manhã diz: ei, vem, compre de mim ouro refinado, coloque colírio nos olhos, para que vocês vejam e reconheçam quem vocês são. O ouro é refinado pelo fogo, gente. O ouro é refinado pelo fogo. O que refina o ouro é o fogo. Muitas vezes são as circunstâncias. A gente vive num tempo onde há uma objetificação do indivíduo. As nossas relações são utilitárias. É por aquilo que eu posso fazer, por aquilo que eu posso promover. E não são relacionamentos pautados em princípios onde Jesus se encontra no centro das relações. Gente, nos nossos relacionamentos precisam existir Jesus. Porque se Jesus estiver nas nossas relações, os nossos relacionamentos vão ser baseados e pautados em princípios que são do céu. Você quer ver um exemplo? Vem cá, pastor Preto Filho, pastor Jobert. Vem cá, filho. Ajuda aqui para mim também. Pode ficar aqui na frente. Fica no meio aqui, filho. Pastor Jobert se relaciona com o pastor Preto. Há uma relação. Só que essa relação, ela precisa ter um motivo. Ela precisa ter uma causa. Esse jovem representa Jesus na relação dos dois. Toda vez o pastor Preto Filho for se relacionar com o pastor Jobert, ele vai passar por Jesus. E quando passar por Jesus, Jesus é o filtro das ações, dos sentimentos, da motivação. Jesus filtra, e aí quando ele passa para chegar aqui, ele passou por Jesus. E aí quando chegar aqui, chegou no filtro de Jesus. E quando vim daqui para cá, da mesma forma. Só que nós queremos, vem cá, filho, tiramos Jesus da relação. E aí esse relacionamento agora não tem filtro.